Temos falado muito em sustentabilidade e esse tema envolve todas as áreas do conhecimento. Na engenharia civil, têm sido pesquisadas alternativas ao uso de material como cimento e a cal, cuja produção envolve um grande impacto ambiental. Você sabe como esses materiais são produzidos? Sabe o que significa passivo ambiental? Já ouviu falar em pó de vidro? Qual a relação entre esses temas? Eu sei que o uso impacta. E, pra falar a verdade, eu não lembro como o cimento é feito, mas eu fiz técnica em meio ambiente, então eu lembro de uma aula que a gente estudou que o cimento pode ser feito de resíduos, de coisas que foram jogadas no lixo, pode ser feito cimento disso, então é um jeito do cimento não impactar o meio ambiente. Eu sei que a terra não consegue transpirar, né? Não tem, quando chove, a água não vai pra terra e não tem esse movimento, né, com o concreto. Mas eu não sei como é que ele é feito. Olha, eu vejo muitos resíduos aí, né? E aí o descarte dele, assim, imagino que isso aí possa impactar bastante. Acho que impacta de alguma forma, mas não sei como. Sei que tipo, é feito, né, com pó de cimento, essas coisas. E que é ruim para a transpiração, né, do solo. Sei sim, ele é feito com muitas matérias de pedra, britas, rochas, essas coisas para se formar a liga, para usar tanto como liga de tijolo para segurar eles, assim. Como impacta o meio ambiente em si, não. Eu só sei que ele não absorve tanto a umidade, a água, que pode ser utilizada para levar lençóis freáticos, essas coisas, e pode ser reaproveitada. Vi iniciativas aí de material reciclável, né? PET, por exemplo. Eu já ouvi falar que o pneu, já ouvi falar que dá para fazer com pneu. Eu acho que esse que eu falei seria uma boa alternativa de queimar os resíduos gerados e fazer um novo tipo de cimento, mas talvez pallets de madeira reutilizável também seria uma boa. Pó de vidro ainda não cheguei a ouvir ainda não. Eu ouvi falar no nome, mas eu nunca me aprofundei no estudo para saber do que pode ser feito. Sim, passivo ambiental seria alguma coisa que pode atingir o meio ambiente, mas não diretamente. Então, nós todos somos um pouco de passivos ambientais, porque a gente atinge diretamente ou não o meio ambiente, mas as nossas consequências, nossos atos vão ter consequências para ele. Pensando em alternativas ao uso de materiais como cimento e a cal, o engenheiro civil Lucas Eduardo Dornelles desenvolveu sua pesquisa de mestrado. Lucas estudou o uso de pó de vidro, cal de carbureto e hidróxido de sódio, como possibilidades de um trabalho mais sustentável em obras geotécnicas. A sua dissertação recebeu o prêmio Jaime de Azevedo Guzmão Filho, entregue pela Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. Conversamos com ele sobre a importância desse trabalho. Você pode quebrar pedras, você pode ser um mestre. Não espere pela sorte, dedique-se e você encontrará. Na tua dissertação, né, eu encontrei essa citação, mas antes de tu falar um pouco sobre ela, eu queria que tu falasse quem é o Lucas, né? Nos conta como foi o teu caminho, né, na graduação. Eu estudei na graduação na Universidade Federal de Santa Maria e desde quando eu estava no segundo semestre da graduação eu já tinha essa vontade de me tornar um pesquisador, fazer pesquisa, de produzir artigos. Então desde muito cedo na graduação eu comecei a trabalhar em laboratórios e a gostar do meio do ambiente acadêmico, científico. Durante toda a minha graduação eu participei de grupos de pesquisa, laboratórios, e isso me motivou muito para depois seguir na carreira acadêmica com o mestrado e para ser professor também como eu sou atualmente. Então, Lucas, eu queria que tu, uma forma assim mais sucinta, né, que tu simplificasse, né, todas as tuas 100 e poucas páginas da tua dissertação, mas para a galera, né, entender, assim, compreender. Ali olhou, viu, né, na URGS TV ali, compreendeu o que é a dissertação do Lucas, né? A minha ideia de pesquisa foi avaliar o comportamento de um solo. Então, na engenharia, o solo ele tem diversas finalidades. Ele serve desde um material de construção, como nas barragens, como um elemento de suporte nas fundações e nos pavimentos, que foi o caso da minha pesquisa. Então, foi promover um material mais resistente. Dentre os materiais de engenharia, os solos eles são os materiais que têm menos resistência, comparando com asfalto, com concreto, então é um material menos resistente. Então a ideia foi promover uma melhoria dessa resistência, aumentar essa resistência do material, utilizando materiais que não são comumente utilizados. O material que é mais utilizado para essa finalidade é o cimento,
também a cal, só que a gente sabe que esses materiais eles são feitos a partir de processos industriais. E esses processos demandam muita energia, eles acabam consumindo muitos recursos naturais e também emitindo gases de efeito estufa. Então a ideia foi buscar materiais alternativos, materiais que seriam jogados fora, que seriam descartados, que não teriam alguma finalidade de uso. Então, assim a gente escolheu o pó de vidro, feito a partir de garrafas, e também a cal de carbureto, que é um resíduo de produção de um gás. Ao se misturar esses dois materiais no solo, a gente consegue promover reações cimentantes similares às que acontecem ao colocar cimento, e ao longo do tempo a gente consegue materiais mais resistentes, mais rígidos e também com maiores durabilidades. Também se utilizou o hidróxido de sódio na pesquisa para verificar essa melhoria. É um material que é utilizado, a gente chama de acelerar a cura, porque essas reações que acontecem, elas demoram um certo tempo, então a gente utiliza técnicas para acelerar a cura. Fala para nós o objetivo dessa pesquisa, né, enquanto um pesquisador, mais cidadão também, né, que buscou dentro da universidade e fora dela, né, esse conhecimento para contribuir estruturalmente. O foco, então, da pesquisa, além de toda a parte da engenharia, também tem um foco social e ambiental, porque também essa pesquisa ela visa utilizar materiais que seriam descartados, que seriam jogados fora, para promover melhores técnicas de engenharia. Então, desde o início, quando eu conversava com o meu orientador, com o professor Nilo, a gente já conversava que eu queria ter um foco assim, mais ambiental nessa pesquisa, e surgiu essa possibilidade de utilizar esses materiais que seriam descartados, como o vidro de garrafas que acabam sendo descartadas, e também a cal de carbureto, que é um resíduo industrial, para promover materiais mais resistentes e que possam realmente ser aplicados na prática, e de certa forma também para permitir para as pessoas melhores condições, melhores ruas, melhores estradas. Então, esse foco que eu busquei desenvolver na pesquisa. Quando a gente pensa em engenharia civil, a gente pensa em construções, em coisas muito duras, né? Mas dentro da tua dissertação, tu traz essa questão de humanização e mais de preocupação com o meio também, né? Eu queria que tu falasse um pouco da tua metodologia e os pontos principais específicos do contexto da tua pesquisa, né? A metodologia, ela foi bem trabalhosa, por dizer, porque como eu utilizei o pó de vidro, é um material que para efeitos de pesquisas em pequena escala, ele dá bastante trabalho para ser produzido. Eu tive que coletar garrafas, aquelas garrafas de vidro de cerveja que não são retornáveis. Eu coletei mais de 100 garrafas de 1 litro, então esse já foi um esforço, coletar esse material, limpar, lavar, deixar ele limpo de qualquer sujeira, depois secar. Daí eu precisei, na sequência, triturar esse material em um laboratório. Depois de triturar, eu precisei peneirar ele, só a etapa de peneiramento desse vidro para fazer com que ele se torne um pó, porque esse pó que ele é produzido com o vidro, ele vai funcionar como um cimento, seria algo similar a um cimento. Ele vai ser adicionado no solo para promover uma cimentação no solo, para ele ficar mais resistente. Então, esse processo para chegar até esse pó levou, no mínimo, uns 2 meses em laboratório. Então, essa parte da metodologia ela foi bem trabalhosa. A preparação da cal de carbureto, que também é um resíduo que foi coletado numa indústria ali em Esteio, é um pouco mais simples, mas também demandou um certo esforço. E só a partir dessa preparação que eu consegui partir para a etapa de fazer as amostras em laboratório, misturar esses materiais com o solo, para promover, então, essa melhoria no solo. Consegui fazer esse trabalho dentro do prazo. Foram cerca de essa segunda etapa foram 6 meses em laboratório. Uma parte eu desenvolvi lá em Ijuí, como eu sou de Ijuí, eu consegui utilizar também o laboratório da Unijuí para fazer essa etapa de peneiramento. Também a etapa de produzir o pó de vidro, uma parte eu fiz ali na Univates, em Lajeado. Então, consegui desenvolver dentro do tempo previsto, e o resultado ele
foi bem interessante. A gente conseguiu identificar realmente melhorias no comportamento do material com essas adições e seriam, como eu comentei ali, seriam materiais que seriam descartados, não teriam uma utilidade. A gente conseguiu dar uma utilidade para esses materiais e ainda promover melhorias no comportamento do material. Tu traz as questões, né, houve alguns problemas, mas houve algumas soluções, né, em questão do meio ambiente mesmo, e daí 2 aspectos me chamaram, né, a atenção, que foi a questão do esgotamento dos recursos que tu traz aí, né, e a questão do cimento em si, né, que é prejudicial ao meio também, né, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Exatamente, a gente busca uma alternativa porque a gente sabe que a produção do cimento, o cimento Portland, que é o material mais comum para ser utilizado nessas técnicas, gera muitos recursos, consome muitos materiais que não são renováveis. Também a gente tem uma alta emissão de gases, então sempre é bom buscar materiais alternativos e que tenham um mesmo funcionamento. Por isso que a gente buscou tanto o pó de vidro, que ele atua como um cimento, e também a cal de carbureto, que esses 2 materiais, quando em contato com a água, eles vão reagir com as partículas do solo e vão promover essa cimentação, que é o que a gente quer. A gente quer, com a adição desses materiais no solo, seja o cimento ou esses materiais alternativos, a gente quer materiais mais resistentes para suportar a ação, por exemplo, do tráfego, se for uma camada de fundação de pavimento ou base de pavimento, ou se for uma camada de alguma proteção de alguma fundação para também então, suportar melhor a essa fundação. A gente quer materiais que tenham resistências maiores, rigidezes maiores e que durem mais. Então, por isso que a gente adiciona esses materiais. E, ao introduzir essas técnicas mais sustentáveis, a gente consegue reduzir bastante isso que a gente chama de passivo ambiental. Então, a gente consegue fazer essa... E também dar esse destino nobre a materiais que acabariam num aterro ou descartados de maneira incorreta. Só pegando um gancho, o que seria, né, para explicar para a galera que vai assistir, o que seria esse passivo ambiental? Seria toda essa parte ali de consumo dos materiais não renováveis, essas emissões de gases de efeito estufa, que não seriam compensados de alguma forma. Então, seria um débito ambiental que se tem. E daí que a partir dessa dissertação se vê que tem soluções. Exatamente, a gente consegue, com materiais alternativos, promover melhorias. A URGS é uma das referências a nível nacional e internacional nessa linha de pesquisa de utilizar materiais alternativos. Temos diversas pesquisas, algumas que utilizam até cascas de ovo para produzir calhas alternativas. Temos diversos materiais, fibras de bambu, rejeitos de barragens, diversos materiais que podem ser utilizados com finalidades parecidas. Às vezes parece que a universidade é muito distante, né, da realidade da sociedade, mas a partir da tua dissertação a gente vê que não é, né? Exatamente. Sempre importante a gente deixar claro esse papel que a universidade tem de formar pessoas que vão colaborar para promover melhorias na sociedade, de dar um retorno para a sociedade, uma vez que é uma universidade pública que eu estudei. Então, que essas práticas também sejam utilizadas no futuro. A gente ainda está desenvolvendo essas novas técnicas, não temos ainda tantas regulamentações para o uso desses materiais no Brasil. Alguns outros países já utilizam bem mais materiais reciclados na área da engenharia. O Brasil ainda está um pouco desenvolvendo ainda essas regulamentações, mas acredito que também no futuro próximo a gente já vai ter um panorama bem diferente. Então, que seja possível assim, esse retorno para a sociedade, para que as pessoas também compreendam um pouco mais a importância da engenharia, que não é simplesmente só construir prédios, construir estradas, vai bem mais além do que isso, é realmente promover melhorias na vida das pessoas.
A sua pesquisa, né, o seu trabalho, então, ele foi reconhecido pelo prêmio Jaime de Azevedo, né, Guzmão Filho, entregue, né, pela Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. Como você vê isso, né? Tanto como um mestrando, mas agora como um mestre, né, em engenharia, e do retorno para a sociedade, assim, também, né? Como é que vê o Lucas, que começou na graduação, né, e todo esse percurso, assim, tu imaginava isso, né? Era esse o caminho que tu queria trilhar? Fiquei bem feliz e bem surpreso também quando eu recebi o comunicado que eu havia vencido esse prêmio. Foi em agosto do ano passado. Inclusive eu fui para Campinas, que é onde aconteceu o Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos, Engenharia Geotécnica, para receber esse prêmio e também para apresentar o trabalho que foi feito. Eu fiquei bem feliz e eu vi como um reconhecimento de todo o esforço que eu tive desde a graduação, passando pelo período do mestrado. Foram vários anos, como eu comentei, no laboratório, fazendo pesquisa, participando. Ali no começo eu participava das jornadas acadêmicas lá da UFSM, depois comecei a participar de alguns eventos maiores, então foi muito gratificante para mim. É o maior congresso da área de geotecnia no Brasil, tinham mais de 1000 pessoas participando, então realmente foi bem legal. Queria agradecer então, né, Lucas, por tu ter aceitado o convite da URGS TV para o nosso programa Pesquisa em Pauta, e a tua dissertação impacta, né, no saber, enfim, né, e nessa aproximação da sociedade, né, com a universidade, né? Então, mais uma vez, gratidão, né, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite, eu fiquei bem feliz com esse convite, e também agradecer, sou muito grato à URGS por foram 2 anos e meio quase que eu fiz parte dessa universidade. Ainda sigo em contato com meus ex-colegas daqui, com o meu orientador, sempre que possível eu venho aqui fazer uma visita. Então, agradecer por ter sido tão bem acolhido aqui na URGS em Porto Alegre. E também estou sempre à disposição para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a pesquisa, quem quiser aprofundar um pouco o conhecimento nessa área, também estou sempre à disposição.